Então, pessoal, boa tarde. Eu ia falar boa noite, mas ainda é boa tarde. Que legal a gente estar aqui com a casa cheia. A Vera está chegando, vai chegar o pessoal aí atrasado também, mas a gente está em véspera de feriado. Primeiro, eu quero agradecer muito o pessoal aqui do Centro de Cultura, que eles hoje é ponto facultativo, e aí eles abriram o Centro de Cultura só para a gente, né? Só para a nossa sessão, porque como a coisa da SESEC demorou para acontecer, tudo, a gente queria que essa primeira sessão acontecesse agora, em março, para o mês das mulheres, né? E aí, a gente tem a honra de receber essas duas mulheres. Um dos filmes chama As Duas Cantam, que é a Celina Torrealba, que além de ser a nossa amiga do Cineclube, ela é cineasta. A gente aprende tanto com ela sobre linguagem, quando ela participa do Cineclube e tudo. O olhar dela super sensível de quem faz cinema também, né? E aí, a Celina, a gente finalmente vai conseguir passar o filme dela, que ganhou prêmios do mundo todo e participou de vários festivais e ganhou prêmio também do som, né, de edição de som, que isso é uma coisa interessante, a gente vê. São imagens que eu nunca vi na vida. A minha filha fez a legenda, eu ajudei assim um pouco, aprendi cobertura, né, essas coisas, né, da vida dos cavalos, mas o filme foi escolhido para ser em março, Dia das Mulheres, porque além da Dona Features, né, a produtora da Celina, ter esse olhar para o feminino, o filme fala das relações de trabalho das mulheres, né, ao longo do tempo, e também dessa indústria, né, dessa dificuldade que tem para a mulher ter direitos iguais, né, dentro da... E não só nessa nesse ramo que a gente vai ver das veterinárias, né? Mas é um mundo completamente diferente do primeiro documentário. E em português, a Celina tinha escolhido, né, o nome Criando Campeões, mas aí a gente acabou botando The Breeding Shed mesmo, né? No release, o pessoal tinha mandado, eu tinha colocado uma hora um nome, outra hora outro nome, aí eles colocaram em inglês e ficou o nome em inglês, né? E o segundo filme da Vardá, que é a nossa ídola aqui do Cineclube, né? Unânime, a gente viu quase todos da Vardá, mas a gente não viu o de hoje, que é Uma Canta, Outra Não. E para fazer o debate dos dois filmes, a gente convidou a nossa também queridíssima Cassiana Lima Cardoso, né? Que é a nossa escritora residente, né? Todos os eventos de literatura, vamos chamar a Cassi, né? Porque ela vai dar um show. Né? E aí, como eu também amo a Vardar, a gente vai assistir. Eu achei que eu tinha passado esse filme no Cineclube, mas a gente não assistiu. Eu já vi, mas a gente não assistiu ele no Cineclube. Né? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisinha. No final, o primeiro filme tem 29 minutos, o segundo filme tem menos de uma hora e meia. Então, vai dar tempo de 2 horas de debate a gente fazer, 2 horas de filme, a gente fazer um debate legal também. E aí elas vão debater com o público. Eu já trouxe cadeirinha para elas também. Se vocês quiserem falar também com o público, que legal! Estamos com a Helene ao vivo. Tudo bom, Helene? Tudo. A nossa amiga Helene do Canadá. Olá. Então, vou desligando aqui as nossas câmeras. Uma canta, outra não. Mas aqui é Não, não, eu sou aqui uma não, canta. é na casa que canta. Não, não, não. É as duas não. Eu canto no chuveiro, tá? Eu já parei até de chuveiro. Ah, não. Pessoal, agora Tchau, pessoal. Primeiro elas vão falar um pouquinho, a Celina vai falar um pouquinho do filme dela, a Cássia também vai fazer um ping-pong, e aí depois a gente vai abrir para o público participar também. Então vou começar. Eu sempre
dou uma estudadinha, uma pesquisada, uma lida para poder falar e chego aqui e falo outra coisa, muito diferente daquilo que eu estudei. Mas esse filme me emociona muito. Eu acho que é a quarta vez que eu assisto e sempre tem muitas camadas, né? Que a gente acessa cada vez que a gente assiste, coisas que eu não tinha percebido das outras vezes e percebo quando então vou ter que assistir várias vezes ainda, mas fundamentalmente esse filme não claro que a questão do aborto está aí posta e é muito importante para Vardar, porque é interessante que agora acaba de acontecer que entra para a Constituição da França o aborto como um direito das mulheres, né? E nesse momento, de 62 até 72, ainda não havia sido conquistado pelas mulheres o direito ao aborto. A Vardar, inclusive, assina uma carta dos 343 a favor do aborto, mas não é a favor do aborto, é isso que é importante que se diga, é a favor da escolha, do direito das mulheres de decidirem por uma gravidez desejada ou não. É a favor das mulheres decidirem sobre seus corpos, né? Elas decidirem, tomarem a decisão se querem uma maternidade feliz, que desejada ou se não a querem. É muito engraçado essas frases agora que aparecem no feminismo, nessa nova onda do feminismo, não é não, meu corpo, minhas regras, que parece que a Vardar capitulou cada uma para cada canção, o que era uma pena que eu e a Celina, a gente estava comentando. Sem letra, E eu tenho um DVD que eu acho que tem as letras. As canções foram, tá ali Parole, né? O MDB não dá os créditos a Vardar, mas as letras foram todas compostas por ela. E é tão assim contemporâneo o filme que até assusta. Ela parece meio visionária, né? Parece meio profética assim para esse novo feminismo. Porque, por exemplo, a coisa que aparece ao final da economia do cuidado, da invisibilidade da mulher, acabou de cair no Enem. Caiu no Enem essa coisa da invisibilidade do trabalho doméstico, da invisibilidade, é aquela última encenação que tem ali, e a canção Pobre Mamá Mamãe na sua jornada dupla, né? Ou seja, o feminismo também vem, a mulher pode sair, pode trabalhar, mas ela ganha de presente uma dupla jornada. E aí, a Vardar, assim, ela não nos poupa, mas eu acho que a vida também não nos poupa, mas a vida também nos dá muita felicidade em troca, e a Vardar nos dá tudo isso, né? Me parece assim, é uma tragicomédia. Eu sempre achei que a vida, o gênero melhor para a vida era a tragicomédia mesmo, porque o trágico existe, mas a comédia também existe, e é o momento que a gente pode promover, como Freud falava, aquela dissolução do ego, a gente se liberta quando a gente contém a capacidade de rir das situações e de rir de nós mesmos, né? Uma coisa que eu queria falar, que a Vardar dizia, que a Lili me pediu, me dá uma frase aí para botar no jornal, e eu estava terminando de dar aula e já muito cansada, mas eu não sei se eu coloquei isso lá, mas que o cinema da Vardar para mim é um cinema poético, é como se fosse uma. Eu acho que o Acker, depois eu tenho certeza que ele vai falar isso, que é um cinema. A poética é visual, porque cada cena é um quadro, e a Vardar vem da história da arte, então ela está fazendo aquilo conscientemente de cada cena. Mas para mim, por exemplo, eu assisto esse filme e vejo, e não sou a primeira pessoa que diz isso, eu li isso em uma crítica, um tempo, como um poema, um filme-poema. Esse poema é um poema de duas estrofes. A primeira estrofe de quando elas eram jovens e a segunda estrofe de quando estão mais velhas, né? E essas mulheres que se permitem ser felizes, né? Elas se permitem, depois de tantas agruras, a felicidade. De tantos. Eu adoro a Pum, eu adoro essa personagem. Ela parece maluca, mas ela é muito debochada e ela toma decisões assim. Eu sempre que eu vou falar da Vardar, gera polêmica que eu não sei. Eu concordo muito com o que ela fez, dar um filho para o pai. O pai também ele tem tanto direito ao filho quanto a mãe.
sabe? Brincas não com a ideia de propriedade, Não, né? não, e Então, não filho só não vai propriedade. O filho é tão do pai quanto da mãe. Ele não é só da mãe. Agora, fazendo não com a cabeça. Pois é, pode achar que não. Mas, assim, mas ele pode amar o filho, e cuidar do filho, e a uma mãe cuidar. Isso gera um pensamento: meu Deus, é impossível, é bizarro. Não sei, o filho. Isso para mim, eu estou brincando, mas agora falando sério, tem um ar de fábula que ela, nas entrelinhas, que tem um ar de fábula, de conto de fada, toda uma atmosfera, assim, dizendo assim, olha, uma maneira de dizer, os filhos também são dos pais. Os pais têm tanto direito aos filhos quanto as mães e podem cuidar e sabem cuidar. A maternidade compulsória, a maternidade, o instinto também está no pai paterno. Por que que a gente não cultiva o estilo paterno na nossa cultura? É tão bonito. Eu acho que a gente poderia cultivar. Ela botou dois pais solteiros, é muito bonito, muito legal. Eu acho que é uma boa ideia. Eu vou terminar. Não falei nada do João. Mas antes da gente abrir para o público, a gente vai ouvir a Celina também falando do Chat. Mas eu não vou deixar de falar do Vardar. Vardar Pode. Não, porque você a Vardar é nossa inspiração, referência. Porque eu vou falar de um outro ponto de vista. Podia continuar no dela, viu? Tem 1000 temas para falar. Tem que falar da sororidade, pois foi é, né? um tema desses anos 70 que, assim, completamente transformou o olhar, né, da mulher para ela mesma, né? Mas não é isso que eu vou falar de outra coisa. A Vardar não tem gênero. Ela é ficção, mas não é somente. Ela é musical, mas não é somente. Ela é documental, mas não é somente. Ela tem vários elementos documentais, quando ela entra a voz dela, é uma voz de Deus, né? Uma voz de fora da estrutura narrativa. Quando entra uma Gisele Halimi, que é verdade, aquela cena foi verdadeira, é documental. Quer dizer, ela traz o musical, que ela escreve as palavras, e a música carrega o enredo. Ela não só reafirma a cena, que é a característica do musical. Ele avança a história. Por isso que é a importância da legenda nesse filme. Outros, a música não é, ela dá talvez um espírito, né, reforça uma tristeza, mas nesse filme não. Ela avança a narrativa do filme. Quer dizer, você falou filme-poema, né? O filme-poema, por excelência, da Vardar é Ulisses. É o filme-poema. Agora, os filmes dela são filmes-poemas. O Catadores e Eu, a Cléo de 5 a 7, por exemplo, você vai citando. Por quê? A voz dela está sempre presente, seja a voz literal ou o ponto de vista da cineasta. Você vê que o filme é Posso falar uma coisa rapidinho? Uma coisa até que eu anotei. A Vardar dizia que ela fazia um cinema cine-escritura. Escritora. Que ela falava assim, quando as pessoas elogiavam o filme, elas falavam que ótimo roteiro, que ótima construção de personagem. Por isso que eu digo que é poético, até no sentido de poético mesmo, naquele de Aristóteles, dos artifícios que ela usa nesse poema visual. Porque a, a, a questão a questão dos gêneros, essa questão dessa. Ela fala, é uma composição, tudo é muito pensado, não é só o roteiro, não é só nessa poética, da materialidade do filme. Eu falei poema no sentido de poético. A materialidade toda do filme conta. Ela se ressentia dessa história, por isso ela criou esse conceito. Não é um conceito, eu não gosto de conceito, mas ela criou ela inventou uma palavra para definir o que ela faz. Esse dispositivo poético, para falar que ela fazia um cinema cine-escritura, que não era só escritura, mas que era também composta do teatro, das artes plásticas, que estão o tempo todo no filme,
dos diálogos, da poeticidade, da densidade dos diálogos, da poeticidade desses diálogos, e toda essa questão da velocidade também, do ritmo que os filmes dela têm. E os filmes dela são, às vezes, densos e alegres e leves, com temas densos e leves que coabitam, né? Desculpa, É isso. né? Dentro dessa tua linha, a gente vai falar da montagem do filme. Você até, ela do meu lado, falou, riu numa cena que estava a Pom com o bebê lá, junto aquela discussão, se leva o filho, não leva. Quer dizer, é inimaginável num filme americano ou de outro cineasta essa cena cortar e ir para um quadro na parede e que teve tudo a ver aquele quadro. Aquela cara, Aquela cara. quando veio. Ninguém faz isso. Esse tipo de montagem. Então, é Vardar. Porque é o deboche, é o deboche. E ela, como ela vem da fotografia, você vê que os elementos, tem sempre elementos fotográficos no filme dela. Ela começa como uma fotógrafa, ela vai logo no início do Festival de Avignon de Teatro, ela é convidada para fazer a fotografia do festival, para documentar o festival, e assim, depois ela volta e começa a entrar no cinema. Quer dizer, ela vem, desce do sempre, e de História da Arte, que é o que ela estudou, né? A história. Mas eu queria comentar um outro ponto do filme, é o último desse, eu vou passar do outro. Como esse filme foi recebido nos Estados Unidos. Péssimo. Acharam um filme bobo. Também não. Bobo. Quer dizer, as críticas não entenderam. E ela já tinha feito do Black Panthers. Dessa época, quando ela fez esse filme, ela já tinha feito do Black Panthers, do documentário, que é um dos poucos documentários do Black Panthers, né? E então ela, assim, quando o Oscar, ela aos 90 anos, resgata e reconhece pelo seu trabalho, dá o reconhecimento, no fundo, eles estão fazendo um pedido de desculpas, né? Por toda a não entendimento, né, do trabalho da cineasta que a Varda é. Então, é um pouco um pedido eu vejo como um pedido de desculpas por essa incompreensão do cinema dela, né? E, bom, agora só vou comentar o Criando Campeões, né, que foi porque é difícil traduzir, porque não existe esse elemento na cultura equina brasileira. Eu descobri isso depois, quando eu tentei traduzir, porque não existe aquele lugar onde os cavalos, e não existe essa cultura, isso é uma coisa americana, né? Esse filme nasce porque, durante a pandemia, eu fiz um mestrado, e aí, em 2022, eu tinha que fazer um filme. Então, eu tive que encontrar um filme que eu tinha que filmar no verão americano, e aí fui para essa fazenda, que a minha cunhada morava lá, e aí comecei a conhecer tal lugar, eu não conhecia ninguém. Mas eu acho que assim, então foi um filme que tinha várias características. Você tinha que fazer sozinha, você tinha que montar, acabar o filme, filmar, capturar. Então, assim, foi uma grande experiência para mim, pessoalmente, como cineasta, porque normalmente o trabalho de cinema é em grupo, né? Eu hoje faço cinema com N pessoas. Não quero nunca mais fazer algo sozinha. Mas foi muito bom aprendizado. Como o meu tema é o feminino, as mulheres, são os temas que eu exploro no cinema. Sim, esse mundo feminino, o mundo do cuidar, né? Essa relação. E aí chego lá e descubro que existe uma relação, assim, meio que visceral entre as mulheres e os cavalos, né? E aí a pergunta era, pô, qual o ponto de vista que eu vou trazer para o filme, né? Então, eu falei, não, é o conceito que elas todas repetem, todas repetem. Isto é um estilo de vida, isto não é um trabalho. Isso é um estilo de vida, mas é um estilo de vida que tem um preço enorme. Que, claro, você tem a mais velha, que acabou sendo a personagem principal, mas eu filmei várias, né? E acabaram ficando só essas. Que foi uma pessoa que não teve filhos, fez uma escolha, casou com uma pessoa que já era daquela cultura e que já era daquele mercado, né? Então, para ela
ajuda jovens, é uma grande referência, é a grande referência, na verdade, lá naquela região, mas ela é muito dura também, né? Assim, os desafios que as jovens têm, ela tem um lado que ela acha que tem que mudar, mas também ela acha que ela é ambígua, né? Então, tinha uma série de desafios aí na montagem para deixar um pouco essa ambiguidade também. Outras não, dizem assim, não, isso aqui é para mim, quero, pô, cheguei aqui, fiz tudo isso, nem pensar, eu quero a minha família, né? Outras vozes, quer dizer, cada uma, eu escolhi essas, mas cada uma, na realidade, está falando por vozes que eu entrevistei muita gente. E eu achei que esses eram os pontos mais desafiadores, né? O dinheiro, fazer família e um ambiente absolutamente masculino que tem assédio. E o assédio é um ponto que ainda não se lida com ele, né? Ainda tem que é um desafio enorme. Então, queria só comentar o contexto de como é que isso foi feito, né? Então, agora tem que deixar o pessoal falar, né? Pessoal, porque eu sei que todo mundo lá não tem a faculdade, não discordou nada. Quem quer se inscrever, levanta a mão. Beleza, então Facó, Guará, Eliane. Ah, beleza. Obrigada. E a Átila? Eu só queria fazer dois comentários. Primeiro, em relação à poesia, né, que o cinema dela realmente é muito poético, não é à toa que aparece uma foto do Baudelaire, né? Que eu acho que a única foto de homem que aparece é a do Baudelaire, porque o resto das fotos são todas de mulheres, né? Eu reparei isso. E quanto ao filho pertencer tanto ao pai quanto à mãe, eu concordo, só que não com 5 meses de idade. Porque com 5 meses de idade, a criança ainda está sendo amamentada, sabe? Depois que desmama, aí sim, eu acho que dá para dividir 50%. É uma coisa meio fábula, meio conto de fada, é simbólico, né? Então, o simbólico também dessa criança entregue, pensa naquela criança divina que o Jung fala, nesse sentido desse nascimento, desse pai que nasce quando essa criança nasce. É claro que nada ali é ipsis literis, que está levando em consideração a amamentação e tal. Bom, enfim, eu penso, eu entendo seu ponto de vista, mas eu acho que a gente está trabalhando muito também com o simbólico aí, com a linguagem simbólica. Eu fui muito literal, mas porque existe também a literalidade, né, na maternidade. Então, O pai da homem representa todos os tipos de homem. Né? As poucas falas, as poucas cenas, tem 2 cenas só com ele, na realidade ele é o tipo, né? A sociedade patriarcal. Olha, se você não estudar, né? Você vai para casamento ou vai ser prostituta. E não tem alternativa, ele tem certeza daquilo, né? O pai da Suzane, sem abrir a boca, sem dizer nada, também é a mesma coisa. Então, a mãe é que abriu e falou, chama os bastardos. Um olhar, um olhar de reprovação, um olhar de... Não, ele fala, sai daqui que isso está me incomodando. Na hora a cena sem nenhuma fala muito. Né? Facó, terminou? Terminei. Ah, então tá, obrigada. Guará, depois Eliane, depois Ana, depois Átila, depois Otávio. É isso? Tá certa a ordem? Eu fiz que não, porque eu sou uma mãe pisciana, eu acho que isso conta muito. A maternidade, para mim, nunca foi um peso, e eu criei meus filhos sozinha. E eu tenho gêmeos. E hoje estão com 24 anos. E o pai deles dizia, se a gente separar, você deixa um comigo, deixa o João comigo e leva o Luiz, que é mais parecido com você. E eu trouxe os 2 e eu tive a chance de deixá-los com ele porque ele viu a guarda deles na justiça. Isso é uma coisa que dói muito até hoje. E ele não conseguiu, graças a Deus, eu lutei com unhas e dentes. E assim, eu me formei com meus filhos pequenos. Filho não pesa. Claro, algumas mulheres sentem o fardo,
o peso. Mas filho não pesa, gente, filho é leve. Ali ela não tinha alternativa. Eu também acho um absurdo uma criança com 5 meses. Ela não tinha alternativa. Ele ia arrancar o filho dela de qualquer forma. Ela fez um trato com ele, que me lembrou disso tudo. E que, para ela sofrer menos, foi a saída. Já a outra não. A outra sentiu o peso da maternidade e deixou o filho com o pai. Abandonou. Mas não foi obrigada a abandonar. Foi uma escolha, né? Então é diferente. Mas filho, para mãe pisciana, pelo menos, não tem. Eu fiquei muito impressionada como esse feminismo dela é feminino. As músicas são muito delicadas, tinha uma delicadeza ali o tempo inteiro. E as roupas, as rendas, os bordados, aquele é um universo muito feminino. E aquela coisa que é totalmente anticapitalista. Eu fiquei muito impressionada, porque o primeiro filme, cara, aquele é o capitalismo puro. Botava aquela égua com aquele anão, aquela coisa, a outra segurava o rabo do bicho, ia lá, era tudo uma coisa assim tão feita para pegar aquele esperma, para reproduzir, que tinha o leilão, que custava não sei quanto, e aquelas fazendas lindas, a natureza toda domada. Você filmava de cima, assim, aquela coisa linda, tudo domado, de um matinho para lugar, uma árvore, a torta, tudo bonitinho, entendeu? E domada até a transanimal, aquilo me chocou muito. Aí veio esse outro filme, né? Eu achei, assim, aquele universo quase que cruel, me chocou um pouco, sabe? Aquela força dos cavalos, aquela coisa bonita, aquela, né? Exuberância daqueles animais, tudo sob controle, tudo dominado. Está tudo dominado. E aí tem esse outro filme de uma delicadeza, assim, que eu fiquei. E o aborto é uma coisa muito dolorida para qualquer mulher. Eu acho que ela mostra isso, ela mostra a tristeza daquelas mulheres, porque por mais que o fato de você se dar conta que você tem uma vida, mas que você não vai levar aquilo para frente porque você não pode, não é uma coisa racional. Eu acho que toda mulher vive isso como um drama, em algum nível. E ela mostra aquilo, a tristeza daquelas mulheres no barco quando foram fazer, mas elas sentem uma dor, né? Porque tem um preconceito muito violento com a mulher, como se isso fosse evitar, só evitar. Tem uma perda aí, é uma violência, né? Entra dentro de você e arranca alguma coisa, por mais que você toque aquilo, mas eu acho invasivo. É muito invasivo. É uma vivência dolorosíssima. É muito doloroso para a mulher. Agora, eu acho que ela mostra isso. E o que vocês falaram, e eu gostei, é que tem uma alegria, né? Tem uma construção. Elas vazam aquela problemada toda e criam uma vida. Eu acho que é isso. Agora, é essa coisa bonita da mulher que não é brincadeirinha, não, né? Tem dor, né? Legal você ter colocado isso. Eu queria te perguntar isso no começo, antes do debate, né? Esse contraponto desses dois mundos que ela colocou muito bem, né? Como se fosse o controle e um mundo masculino. Que as mulheres estão começando a tomar, enfim, os locais, pelo menos em número. Só que ele ainda é majoritariamente masculino, porque até a mais velha, ela reclama que as meninas não são respeitadas porque elas não fazem as coisas como os homens fazem. Isso é uma indústria de bilhões. Por que a veterinária tem que limpar o negócio? Sabe? Por que eu dou emprego para milhões de pessoas? Né? Então, tipo, é um mundo capitalista, né? Não tem homem. Né? E aí estão em par e passo. E aí tem os clichês. Daí é que vem toda essa questão aí do assédio. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: esse é o corte que eu fiz, assim, Para botar no streaming, que ele está no streaming em Nova York, que é o Inside Lands, né? Eu tive que tirar essas cenas. A Mai, acho que apareciam mais
Ele fala, não, isso aqui não. Aí tive que tirar várias. Acabou ficando em 25 minutos, porque você tem 29 para tirar essa coisa mais. Agora, isso que você falou é o que mais me impressionou. Aquele negócio tudo controlado. E eu perguntava, cara, onde é que tem uma natureza selvagem para eu conhecer aqui, entendeu? Nem o cavalo, né? Tudo assim controlado. É aqueles filmes dos anos 60, né? Que você via tudo arrumadinho, né? Tudo. Eu estava ontem assistindo o documentário da vida da Mary Tyler Moore, me lembrei muito dessa coisa toda arrumadinho, lembra? Que era os anos 60, né? Anos 70, e me lembro muito, mas isso é agora, né? Agora, isso que você falou da beleza, da feminilidade, eu acho que isso vem dessa construção da sororidade, que não há competição entre as mulheres. Isso. As mulheres não têm uma melhor que a outra, existe, ao contrário, uma unidade. E essa unidade, eu acho que cria a rede de suporte, que eu acho que é bem claro, né? Que é não, a Pauline cria uma rede de suporte de mulheres, né? De trocas de experiências, e eu acho que aí emerge a beleza. Esse universo bem feminino. É muito especial, né? Então, agora é a Ana, depois o Áquila. Posso te inscrever, Eliane? Então, tá bom. E depois o Zé. Olha só, eu vi ouvindo aqui o contraponto do primeiro e segundo filme. É bem um filme americano, né? E a gente vê o outro lado em francês, na Europa, diferente. E é completamente diferente. Um é muito chocante, que eu achei mais assim, a parte comercial, o cavalo vale dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não vale. Eu não vi um cavalo assim, que lindo os cavalos, né? Não, vi por um outro lado. Agora, o segundo filme, todo mundo falou aqui da mulher, da mulher, da mulher. Eu vi um lado, talvez puxando a sardinha para o meu lado, eu vi o lado dos artistas, da arte que tinha, né? Então, por exemplo, o primeiro, que era o fotógrafo, morreu, da angústia que ele tinha, né? E, assim, os outros procuravam uma liberdade, que eu acho que o artista tem essa constante da liberdade e de alguma coisa que ele quer, que ele mesmo quer, que é do mundo que está aí, que ele tem que viver, que senão ele não come, ele não mora, ele não... Então, ele vive muito esse conflito de uma coisa de liberdade, que, assim, vendo que uma opção de coisa que para ele não tem menor importância, mas a sociedade cobra, e você tem que viver. E muitas vezes você não consegue viver esses dois mundos, né? Que é muito difícil. E outra coisa também que eu fiquei pensando, que assim, não tinha ninguém ruim no filme, entendeu? Ninguém fazendo sacanagem com o outro, ninguém... Coisas da vida que não fica junto, se gosta, mas por algum motivo que um quer uma coisa, o outro quer outra. Quer dizer, não foi um filme assim que você acaba falando, ai, até cansei de tanta maldade que eu vi no filme, né? Então, eu achei esse lado interessante. Cada um quer viver o seu mundo, né, as suas conquistas, o seu caminho, mas não precisa sacanear o outro, né? Achei interessante, assim, de ser ruim, de engendrar uma historinha para, né, fazer mal com o outro, né? Eu posso falar uma coisa muito rapidinho. Pode? Eu acho que não é questão de mal, porque isso é um maniqueísmo e diz respeito à construção de personagem. O Antônio Cândido tem um livro chamado A Personagem da Ficção, que ele fala que a melhor história é justamente essa que tem os personagens complexos, os personagens redondos, e não os personagens planos, porque os personagens redondos são aqueles personagens humanos, que são complexos, que são tão bons quanto ruins, não é? Então, a Varda entra nessa complexidade. O feminismo dela
é um feminismo diferente, porque se fosse um feminismo raiz, assim, e radical, iria pintar o homem como um covarde que se matou, e a mulher... E não, o cara é completamente humanizado. E ela fala, eu o amava, não existe... os sentimentos são muito reais, e pô, de pessoas reais, que não estão vivendo... por isso que eu digo sempre que transcende também a militância. O poético transcende a militância, porque são muito reais. Eu não vou falar mais, eu desculpo. De 76, eu acho que, na verdade, que a gente vive em 2024 é muito mais violento. Não, mas não é só de 76. Você viu que tem lá Amsterdã 71. Ela foi filmando além, ao longo dos anos. O filme foi realizado quando? Essa talvez seja a informação. Terminou em 76, mas começou, ele demorou 10 anos. Foi realizado, não é a história que ele conta. O filme foi realizado. Não, então, a realidade do filme, a realização do filme foi de 10 anos também. Não é história só. Ele demorou para ser feito. Porque É Vardar, é eu mulher. acho que a comparação interessante é o seguinte: qual era a cabeça do cineasta e qual é a nossa cabeça agora? Então tá, mas então guarda isso. Ó, a Ana não terminou, gente. Peraí, só um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta a ela. Então, você acha que, na verdade, ela faz uma coisa mais próxima da realidade, é isso? Lida com as pessoas como real. Exatamente. Fala assim, só a ficção alcança o fulcro da realidade. Eu não estou reproduzindo bem, mas quanto mais você ficcionaliza, quanto mais ela é fabulosa, ele fabula e traz esse universo fantástico, porque a gente precisa desses dispositivos da arte para atingir essa realidade. Atingir essa realidade que o discurso denotativo, da comunicação direta, não consegue, do discurso ideológico não consegue. Aí eu vou puxar a sardinha, não para a literatura, mas para a arte. Só o discurso poético, é um cinema poético, não é um cinema... E o mais legal é que ele tem momentos de documentário. O mais bonito dessa fusão de gêneros é que entra um momento histórico ali, real, daquele julgamento da Marie Claire, que será a revista Marie Claire deve chamar Marie Claire? Não sei. Eu fiquei pensando. Aí você está no mais real, de repente você pula para o mais fantástico, assim. E eu vou aproveitar para falar um negócio. Eu queria aproveitar que eles queriam. Eu queria que eles falassem. Eu só queria, assim, falando o que você já falou, entendeu? Eu achei o filme lindo, maravilhoso, porque ele trata de questões, assim, super importantes e sérias, mas de uma maneira, assim, tão leve, né? Tão bonita. O filme é bonito, é poético. Então, eu achei, assim... por exemplo, você vê elas cantando, se apresentando, cantando aquelas músicas no interior, quer dizer, de uma sociedade patriarcal, machista, e as pessoas estão assistindo, gostando. Bate palma, entendeu? Então, porque elas levam a coisa de uma maneira leve, meio cômica, né? Fazem aquele teatro. Em vez de ir lá pregar, falar, né, a favor do feminismo e tal, não deve fazer, elas colocam dessa maneira, bem artística também, né? Então eu achei lindo. E eu achei também muito interessante o seu filme, Celina, e eu fiquei aqui pensando, gente, será que precisa até ensinar o cavalo a montar na égua, gente, uma coisa tão natural? Quem tem que fazer isso? Puxa o rabo, bota não sei o quê, será... Mas isso existe também em produção de boi, de vaca. Sim, eu sei, mas é uma coisa natural do animal, né? Se você coloca uma fêmea no cio e um macho perto, tem um protocolo que o cavalo, por o sangue inglês, parece que ele só pode fazer por cruza natural. Isso é uma questão do esporte, é uma questão da competição. Né? Gente... Obrigada, Zé. Desculpa te cortar. Não, não tem problema, não. Perder a fala Deixa eu dele. só falar, depois eu falo muito. Não,
Então tá. Então agora o Átila. Tchau, filho. Olha, eu ouvi coisas tão interessantes, vocês falaram tão bem, e a gente fica tão orgulhoso de ser parte do Cineclube, que tem essas pessoas que pensam tão bem, falam bem, é interessante. Agora, eu gostei muito do filme da Celina. Aí me lembrou, quer dizer, puxando a sardinha para minha brasa, a, a, sabe a tauromáquia de Picasso? Quer dizer, que eu vi o contraste entre aquela vontade de domar, né? A vontade de ser ascético, a vontade de ser distante, e os músculos do cavalo, né? A força do cavalo quando ele cobre a égua, né? Então, e também um amigo nosso que comprou os desenhos, os estudos de Portinari para o painel Guerra e Paz, que tem os cavalos todos. Cavalos são uma coisa mais. E que é lindo. Então, eu acho que o filme tem o peso do cavalo e a força do cavalo contrastando com a delicadeza daquelas mulheres. Quer dizer, então você tem mulheres muito delicadas, maternais até, e aqueles bichos imensos, né, fortíssimos. E isso só funciona desse jeito por causa da moldura higiênica daquela fazenda. Se aquilo se passasse num curral no interior do Brasil, não teria a menor graça, você não perceberia isso. Lá se percebe. E gostei muitíssimo. E você também usa as cercas muito bem, você usa o interior e o exterior muito bem, é muito bom. Adorei. E Vardar, bom, eu sou um fã da Vardar. E a Vardar tem essa coisa que também tem no seu filme, do olhar no campo, olhar dos costumes no campo. Então, tem aquele filme que eu adoro, do Catadores de Batata, que eu não lembro o nome. Os Catadores e eu. Hein? Não, Os Catadores e eu. E tem o filme onde aquele cara faz os retratos no interior e vai colando na parede, né? E tem esse estranhamento com o campo, né? Quer dizer, é uma pessoa muito urbana, né? E que vê o campo de uma maneira de quem não conhece bem. A cara dos camponeses que estão olhando, ela vê meio de fora aquelas pessoas, quer dizer, ela é de dentro das orquídeas. Ela é parte das orquídeas, mas aquele público é outra gente, que ela olha de fora. E a coisa também que ela passa de fazer uma coisa meio cândida naquelas meninas, né? Quer dizer, as meninas têm uma mensagem sofisticadíssima, de uma reflexão muito refinada sobre a mulher, né? E muito up-to-date, né? Daquela época, né? Muito contemporânea, daquela época, colocada de uma forma cândida, aqueles bordados meio campestres, né? Então, isso, ao contrário das fotos do rapaz do início, né? Que não tem candura nenhuma. Pelo contrário, é uma dureza enorme, né? E um desencanto enorme, né? Quer dizer, aquele cara só ele ia acabar daquele jeito. Então, e depois no Irã, tá? Ela sai daquela coisa com muita gente nua, né? Mostrando os peitos, despidas. Aí entra no Irã aquelas mulheres que eu acho incrível, que mordem o véu. Que mordem o véu. E aquele rapaz que se transforma quando ele chega lá, né? Então, o iraniano de exportação que tem na França, né, é completamente diferente do iraniano no seu habitat, né? E isso é colocado também, quem falou, sem maldade com o cara. Quer dizer, ela não é cruel com ele, ela entende ele. Mas que diz para a menina, defenda-se. Ele é assim, você se defende. Então, acho que os dois filmes
estranhissimamente são complementares. São 5 Então, olha, foi uma noite linda. Vocês duas foram incríveis. Agora também desempenho de vocês. Muito bonito. Eu perdi o Otávio na fila. Obrigada, Águila. Depois eu também quero fazer um comentário. Ah, então tá bom. Desculpa. Nada. Assim, falando um pouco do segundo filme, porque é uma coisa muito da época, né? Uma coisa muito hippie europeia, que eu não conhecia. Mas o que me, assim, e que não tem nada a ver com o filme, mas com o tema, que é a coisa do aborto, e a questão do aborto agora, né? E no Brasil, como é que é uma coisa assim que teve, né, um retrocesso americano. A gente está tendo um retrocesso, né, imenso, né? E no Brasil, assim, extremamente ameaçado. Enquanto na França, né, que é uma coisa, né, eles conseguiram botar, pelo jeito, foi uma luta, né, que vocês estão falando de muito tempo para conseguir colocar na Constituição. Aqui você tem um retrocesso americano de uma militância que vai, vamos dizer, pressiona os médicos e enfermeiras no interior a não fazer o aborto legal. Não, mais do que isso, eles pressionam, os médicos se recusam a atender. Isso está acontecendo no Brasil. Eu vi uma pesquisa muito recente que dizia, quer dizer, a maior parte da população ela aceita a legislação como está, mas não, assim, não se vai ter no Brasil durante muito tempo, né, um avanço nisso. E é muito, assim, isso é muito duro, né? Quer dizer, de repente você consegue ir para um país aqui da América do Sul e fazer um aborto seguro, mas é para pouca gente. Então, essa é uma questão que eu acho que assim, é fundamental aqui no Brasil. Então, antes de vocês comentarem, vamos só. Aí depois você também. Ela se inscreveu primeiro, depois você. Não é só uma questão de terminologia, mas antes eu queria fazer um comentário a respeito do filme da Celina, que eu cheguei muito atrasada. Aí eu fico com pena. Depois eu vou pedir para ver o filme. Agora, uma coisa que eu observei, que eu acho que vocês comentaram aí, é que uma das entrevistadas fala, de repente, de que a relação delas, mulheres, com o cavalo é diferente. Elas têm a mão mais leve, né? Então, é como se fosse né, um relacionamento amoroso mais denso do que o dos homens, né? É claro que tem vários elementos aí que são culturais, né, etc. e tal. Aí volto para a questão terminológica, porque quando a Cassiana falou de que o bebê também, ou o filho também é do homem, né? Aí depois ela completou, quando a Facó falou, não, pera lá, com 5 meses é mais da mãe do que do pai, né? E aí você falou da simbologia, ela da literatura,